vez tenho o prazer de conversar com a ginecologista doutora Flávia Fairbanks. Aliás, as entrevistas que nós fizemos recentemente alcançaram um bom índice no YouTube, o que demonstra que as pessoas estão preocupadas, estão querendo conhecer e de uma fonte fidedigna, não é? Doutora Flávia, hoje nós vamos falar sobre aborto de repetição, que é um problema recorrente, importante, pouco falado, mas que precisa ser explicado. Doutora Flávia, muito obrigado mais uma vez. É um prazer recebê-la, eu e os internautas, outra vez ouvi-la. O que vem a ser aborto de repetição e por que ocorre? Então, Alberto, é o seguinte, o aborto, na verdade, é o processo da perda gestacional, então a gente considera aborto de repetição quando a paciente já sofreu pelo menos 2 ou 3 abortos consecutivos, ou seja, ela engravida e logo nos primeiros meses, primeiro, segundo mês de gravidez, ela perde espontaneamente esse embrião, né? E a gente tem que esclarecer o que está acontecendo. Então, assim, a paciente, primeiro a gente tem que lembrar da frustração. Imagina a situação em a paciente engravida, começa a se animar, comemora e perde. Depois vai lá, se recupera dessa perda, engravida de novo e perde de novo. Quer dizer, ela não tem dificuldade para engravidar. Não tem dificuldade para engravidar. Você fala, pode engravidar, dali a 1, 2 meses ela está grávida, o que talvez seja até mais frustrante do que a paciente que tem dificuldade para engravidar. Porque, na verdade, ela sabe que ela é engravida, mas ela não consegue levar essa gestação para frente e, normalmente, essas pacientes não têm nenhum filho em casa, o que é absolutamente triste e frustrante. Um pequeno à parte, ele pode acontecer num segundo filho? Não, geralmente ele acontece no primeiro, não tem essa... Não tem muito essa relação, não tem. Mas assim, dependendo da causa que motivou a paciente a passar a ter abortos de repetição, Sim. Ela pode até ter adquirido uma causa depois de uma eventual gestação que tenha tido sucesso, ou seja, ela teve uma gestação inicial e tem o bebê em casa, certo. Mas depois ela passou a perder. Mas esse não é o mais comum. O mais comum são os pacientes que realmente tiveram dificuldade desde a primeira tentativa. Os fatores, então por que a gente tem que pensar nisso? Primeiro por esse aspecto, é um aspecto médico importante, que não é normal uma paciente engravidar e perder sucessivamente os embriões. No segundo aspecto psicológico, que essas pacientes normalmente elas trazem dentro de si uma tristeza muito grande. Claro. O que está acontecendo comigo que eu engravido e não consigo levar a gestação adiante? Essas pacientes costumam ter muito acesso à informação de dificuldade para engravidar, mas elas falam, mas esse não é o meu caso, eu não tenho dificuldade para engravidar, eu não consigo levar a gestação adiante. E hoje em dia a pesquisa científica, a pesquisa médica avançou muito nesse terreno e a gente já tem explicação para grande parte desses problemas. Então, os fatores mais comuns que a gente encontra na população são fatores de alterações intrauterinas, ou seja, da parte interna do útero, que podem ser motivados por infecções. A paciente fala, nossa, mas eu já fiz vários exames e nunca acusou nenhuma infecção. É que, normalmente, a pesquisa para esse tipo de situação é muito específica. Então, dificilmente ela foi num médico e falou, eu vim fazer uma rotina ginecológica, e ela sai com esse tipo de pesquisa, que normalmente envolve principalmente umas bactérias mais conhecidas, que são a clamídia, o micoplasma, o ureaplasma. Então, a gente tem que ser bem destinado ao encontro dessas doenças para conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. Porque num diagnóstico corriqueiro, normal, ela não é detectada. Não é comum ser detectado. Perfeito. Segundo aspecto, às vezes a paciente nasceu com algum problema de formação do útero. Uma malformação. Uma malformação uterina que nunca deu nenhum sinal. Porque até então ela menstruava normalmente, o ciclo era regular, não tinha cólica, não tinha nada. Então, normalmente, uma pessoa que tem tudo em ordem fala, acho que não tem problema nenhum comigo. Até o momento em que ela começa a ter perdas gestacionais sucessivas. Então, nesses casos, a gente precisa fazer um bom estudo anatômico do útero para ver se esse útero é perfeito. Em terceiro lugar, que vem ganhando muito em terreno na pesquisa científica, estão as carências de vitaminas, principalmente a vitamina D. Hoje em dia faz parte do rol de exames que a gente pede para as pacientes a dosagem da vitamina D. Isso vem assim, em contrapartida, tem sido muito comum, né, os dermatologistas falarem muito da prevenção à exposição solar e tudo, mas a gente sabe que um pouquinho é importante. Porque a vitamina D, associada ao cálcio e tudo, é que vai formalizar o osso da paciente e tudo mais, e vai fixar toda essa condição de saúde. E a vitamina D é produzida através da exposição solar. Então, na verdade, ela vem da alimentação, né? E a paciente tem que ter um mínimo de vitamina D, que também é endógeno, para conseguir ter uma saúde normal. Sim, mas a exposição solar ajuda a fixar. A fixar, perfeito. Isso. Perfeito. E o que acontece?
Infelizmente, a enorme maioria das mulheres saudáveis dos nossos dias tem carência de vitamina D. Agora, quem que pede um exame, como é que está a minha vitamina D? Ninguém lembra disso. E a paciente eventualmente se surpreende, faz um exame corriqueiro, vê que a vitamina D está muito baixa. E nessa situação, a reposição dessa vitamina, que é feita com gotinhas, que a pessoa toma uma vez por semana, muito fácil, pode já resolver também boa parte do problema. Em última análise, outra coisa importante que tem sido pesquisado são fatores imunológicos que a paciente pode ter. Ou que ela já traga consigo desde o nascimento, coisas genéticas, hereditárias, ou fatores que ela vai adquirindo ao longo da vida. Que também são exames absolutamente recentes, cada vez essa pesquisa avança mais. E conforme a gente encontra alterações imunológicas nessas pacientes, a gente entende que o organismo dela interpreta aquela gestação como se fosse um, entre aspas, alienígena, alguma coisa que não deveria estar lá. Exatamente. E ele combate essa gestação. Então ele não deixa nem que o embrião tenha aquela fixação inicial no organismo materno. Ele repulsa, ele faz tudo até tirar. Exatamente. Isso já é uma coisa meio que conhecida popularmente, mas a gente sempre ficava naquela jargão popular, ninguém conseguia explicar. E hoje em dia começaram a encontrar os anticorpos, que são as substâncias produzidas pelo organismo da mãe, que vão combater esse embrião, já estão sendo identificados em exames laboratoriais, e tendo o encontro dessas substâncias, a gente consegue usar medicações, normalmente na linha dos anticoagulantes, que vão fazer o quê? Elas vão grudar nesses anticorpos e elas vão encapsulá-los, de modo que eles não consigam agir contra o embriãozinho no início da gestação, e a partir daí a gestação costuma cursar de uma maneira bem mais saudável. Agora, nesse caso específico, se a paciente tem também algum problema de coagulação, como se faz o tratamento? Na verdade, assim, normalmente essas pacientes podem ter várias coisas juntas. Sim, pode ser uma composição de fatores. Exatamente. A dose dessa medicação anticoagulante que é dada, ela é uma dose preventiva, a gente chama de profilática. Não é uma dose para sair anticoagulando, para a pessoa sair sangrando em hipótese alguma. Perfeito. Ela tem que ser dosada caso a caso, ela tem uma relação com a massa corpórea da paciente, né? Não é para toda paciente que a dose é a mesma, mas ela pode ser adaptada. Agora, se a paciente já tiver uma condição clínica muito complicada, a gente pode lançar mão até de outras substâncias, que são as próprias imunoglobulinas, que são anticorpos que bloqueiam esses anticorpos que a paciente possa ter. Isso é uma terapia muito mais cara, muito mais complexa, mas que também não está isenta de indicação. Mas há solução. Com certeza, eu acho que isso que é mais importante. Hoje em dia a paciente, assim, aquela história que, nossa, acho que eu não fui feita para ser mãe, isso não existe mais. A gente consegue com a medicina levar até certo ponto, lógico, tem coisas que a gente não está no papel ainda de resolver tudo, mas até certo ponto a gente consegue levar, dar diagnóstico e dar uma esperança para todas elas, né? No que se refere à má formação, existe algum procedimento cirúrgico eventual? Sim, dependendo se o útero tiver um septo mais pronunciado, se ele tiver uma aderência, alguma coisa dessa, a gente consegue, através de uma cirurgia específica que chama histeroscopia, recolocar a anatomia normal desse útero. Depende de uma complexidade que seja factível, mas é possível. Se não for o caso cirúrgico, como que dá para resolver essa questão em específico? Às vezes a gente associa doses altas de progesterona, que é um hormônio que é normal, que é liberado pela própria placenta durante a gestação, e essa dosagem de progesterona já ajuda também a fixar, a segurar aquela gravidez. Maravilha. Agora, o mais importante é a questão dos abortos. Você pode ter tratamento. Você aí de casa, você que está assistindo, não fique desesperada. Há solução, isso é mais importante, né, doutora Flávia? Sem dúvida, a gente já tem a felicidade de ter feito alguns partos de casais que tinham tido tantas perdas que eles já não acreditavam mais. Então, hoje em dia, assim, e esses nascimentos, assim, se todo nascimento já é muito especial, esses, então, assim, são de emocionar o centro cirúrgico e a equipe inteirinha. Maravilha. Doutora Flávia, muito obrigado e você continue acompanhando nossas futuras entrevistas. Obrigada a você, Alberto.